vamos falar do Flávio Hedler Troger, superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O Flávio, ele é mestre em Engenharia na área de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, engenheiro agrícola e licenciado na área de Eletrônica. É especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da ANA, onde ocupa o cargo de Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos. Com a palavra, Flávio. Obrigado a todos e a todas. Trazer algumas informações para a nossa reunião de hoje, né? O foco aqui é a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Nós já falamos aqui da elaboração do plano, a Adriana trouxe essas informações, né? Já cumprimento aqui a Adriana, os meus colegas na mesa, o Luiz Carlos, o nosso coordenador do fórum, meu colega de trabalho, Tibério Pinheiro, superintendente de implementação de planos, programas e projetos, né? Nosso diretor, Felipe Sampaio, e o André Navarro também, nosso companheiro aí de várias lutas ali nas bacias PCJ. Tá? Então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Primeiro, resgatando um pouquinho, a Adriana já comentou aqui da estruturação do Plano Nacional, né? Nós temos o nosso relatório de conjuntura de recursos hídricos que se consolida como o volume 1 do Plano Nacional, trazendo o diagnóstico e o prognóstico desse plano. E o volume 2, com seu anexo normativo, onde estão consolidadas aquelas ações, né, e as medidas necessárias para a gente melhorar ao longo do tempo as condições de quantidade e qualidade da implementação da gestão de recursos hídricos no nosso país. Um elemento importante que a gente tem é que existem as orientações também de inter-relação entre os diferentes níveis de planejamento. Como já foi falado aqui, nós temos o nosso Plano Nacional, que traz diretrizes para os planos estaduais de recursos hídricos e também diretrizes para o planejamento na escala de bacias hidrográficas, né? Inclusive, recentemente nós lançamos ontem, né, o nosso encarte de planos, que dá as orientações e esclarecimentos e mais informações sobre exatamente o escopo que deve ser considerado nas diferentes escalas, né, de planejamento, nas diferentes recortes espaciais de planejamento. E, por sua vez, os planos estaduais dão as diretrizes para o planejamento naquelas bacias estaduais. No capítulo 6 do relatório de conjuntura, nós temos uma síntese da gestão com a caracterização da situação das diferentes bacias hidrográficas, né? Destacando aquelas que eu já tenho um arranjo institucional e uma gestão avançada em termos da implementação dos vários instrumentos, bacias onde que eu tenho uma situação intermediária, onde eu ainda preciso avançar em alguns instrumentos, como a cobrança, por exemplo, bacias interestaduais que eu preciso ainda avançar na gestão de uma forma geral. Também são identificadas aquelas bacias litorâneas, né, e as bacias que são puramente estaduais. A gente conversando um pouquinho aqui sobre a implementação do Plano Nacional. Eu destaquei algumas ações do Plano Nacional para a gente conversar aqui sobre a implementação delas. Por exemplo, existe um programa dedicado ao fortalecimento do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E além das ações de fortalecimento dos próprios sistemas estaduais, certo? Nós também temos ações previstas para estabelecimento de estratégias que são para implementação de ações que são comuns entre a União, os estados e o Distrito Federal, certo? E é importante que a gente defina uma estratégia para isso. Nós já temos um exercício interno na ANA, chamado de mapa de gestão, que a gente pretende dar continuidade em articulação com os órgãos gestores. Tivemos a oportunidade de conversar na reunião do FENOGA, que ocorreu aqui
no INCOB, né? Exatamente para dar partida a esse trabalho e a implementação dessa importante ação do nosso Plano Nacional. Também temos aí previsto no Plano Nacional ações que visam buscar alternativas em relação aos arranjos institucionais. Nós temos aqui, ao longo das bacias interestaduais, comitês de bacias já implantados, né? No entanto, a gente não necessariamente, isso foi nas discussões do Plano Nacional, não necessariamente o comitê são as únicas soluções de arranjo institucional. A gente pode avançar em outras soluções e quer construir isso em conjunto com os órgãos gestores. Então, tem uma ação prevista no Plano Nacional para isso. Temos no nosso subprograma ponto 3 a implementação e consolidação das agências de água. Isso é uma importante lacuna que existe na nossa política, na implementação da nossa política, né? A lei, ela previu a construção, a implementação de agências de água que passariam a ser, uma vez constituídas, né, aquelas instituições de suporte técnico para os comitês nas bacias, certo? De maneira que elas assumissem progressivamente a implementação daquelas ações previstas nas respectivas bacias hidrográficas. Então é importante que a gente avance no fortalecimento das agências de água, aperfeiçoando as entidades delegatárias, e existe ação prevista para isso no nosso Plano Nacional, identificando essa lacuna e propondo então a solução para cobrir essa lacuna. No subprograma dedicado ao planejamento, já entrando dentro do programa de instrumentos de gestão, nós temos exatamente os planos de bacia. Então, observe que nós temos diversas bacias interestaduais, onde já tem plano, e esses planos, eles têm prazos, têm horizontes de vigência, e a gente precisa, à medida que esses horizontes vão findando, fazer a revisão desses planos, né? Então, faz parte do processo de implementação do planejamento também a sua revisão, prevendo a atualização das informações ali e do próprio planejamento. Então, o Plano Nacional, ele estabeleceu a necessidade de se promover o planejamento integrado. E vejam, quando eu estou falando de bacias interestaduais, é fundamental a gente entender que precisam ser elaborados concomitantemente os planos das bacias afluentes, de maneira que eu tenha, de fato, um planejamento integrado. Então, o próprio Plano Nacional já trouxe diretrizes e orientações para que, quando fossem feitos os planos integrados, também se elaborassem os planos das bacias afluentes. E nessa mesma linha, a gente tem aqui a previsão dos horizontes dos planos que precisam ser elaborados no curto prazo, médio prazo e, posteriormente, em longo prazo. Então, já estamos elaborando aqui o plano da Bacia do Rio Doce. Precisamos trabalhar na atualização do plano da Bacia do Paranaíba. Temos que fazer o primeiro plano da Bacia do Parnaíba, conforme a orientação do Plano Nacional. E ainda temos aqui a elaboração, revisão do Plano do São Francisco, que finda o seu horizonte de vigência em 2025. Precisamos trabalhar nisso junto com a entidade delegatária e com o comitê. Plano da Bacia do Uruguai, que não tem plano ainda, é uma bacia interestadual importante que não tem plano. E, além disso, temos as revisões de ciclos, né, de diversas bacias interestaduais. E vejam o papel fundamental que os comitês de bacia têm nesse processo. O comitê de bacia é que dispara e aciona um processo de elaboração de plano. É o comitê de bacia que aprova o plano. Então, é fundamental o papel dos comitês de bacia, que aqui representados no nosso INCOB, para que esse instrumento ele avance na sua implementação. E ele é um instrumento que dá diretrizes exatamente para os demais instrumentos de gestão da nossa política pública. Depois, nós temos um subprograma no Plano Nacional dedicado exatamente ao enquadramento. O enquadramento também é um instrumento da nossa política pública e é um instrumento de planejamento. E dentre os instrumentos, provavelmente foi o que menos avançou no nosso país. A gente observa aqui no diagnóstico, no conjuntura, no capítulo 4, a evolução, né, as bacias em que eu já tenho informações de enquadramento. Ainda assim, eu tenho bacias com enquadramento que foram feitos segundo legislações antigas. Então, eu preciso atualizar em relação ao CONAMA 357 a implementação desse instrumento. Então, o Plano Nacional já deu diretrizes das bacias que precisam, que foram priorizadas para avançar na implementação do enquadramento. E nós já estamos em tratativas com os comitês dessas bacias, no sentido de que a gente trabalhe esse instrumento de gestão
juntamente com o plano de bacia. Então, já tem os próprios normativos existentes, eles recomendam que esses dois instrumentos de planejamento sejam trabalhados, sejam desenvolvidos de forma conjunta. Isso está previsto no Plano Nacional e, em relação a esse instrumento, também o Comitê de Bacia tem um papel fundamental em disparar esse processo, em trabalhar na aprovação que vai ser encaminhado depois para os respectivos conselhos de recursos hídricos. Temos também um subprograma no Plano Nacional dedicado a outro importante instrumento de gestão da nossa política pública, a cobrança. Já foi falado aqui, né, nós temos uma lacuna de implementação da cobrança em várias bacias. Então, aqui no nosso conjuntura, né, a identificação das bacias interestaduais que já dispõem de cobrança implementada, aquelas bacias dos estados que também já dispõem, e, por orientação do Plano Nacional, um cronograma de consolidação da cobrança em diversas bacias, onde parte delas possui cobrança e parte não, e uma ação específica para a implementação naquelas bacias que ainda não dispõem de cobrança. Depois, em relação a um outro instrumento da nossa política, a outorga, existem ações previstas visando integrar procedimentos de outorga entre a União e os estados em determinadas bacias, assim como uma importante ação de implantação da outorga de lançamento naqueles estados onde esse instrumento ainda não está devidamente implementado. É uma ação importante para que a gente tenha uma melhoria progressiva das condições de qualidade de água das nossas bacias. Uma outra ação, aliás, um conjunto de ações previstas no nosso Plano Nacional, está relacionado à unificação de bases de dados. Essa aqui é uma iniciativa importante que a gente precisa ter junto com os órgãos gestores dos estados, para que a gente progressivamente vá trabalhando em cima das mesmas bases de dados. Inclusive, tivemos já reuniões aqui com os estados, no sentido da gente criar uma agenda de trabalho para que a gente progressivamente vá unificando tanto as bases de dados de disponibilidade hídrica, iniciando por algumas bacias estratégicas, como também as nossas bases de dados de demanda de referência, e consolidando, então, um balanço hídrico de referência em diferentes bacias. Então, já temos algumas ações previstas nos próprios planos de bacia, nesse sentido, né? Mas isso depende de uma articulação muito forte dos órgãos gestores de recursos hídricos. E, nesse processo, é fundamental o apoio dos comitês de bacia. Outra ação importante que a gente precisa para a implementação do nosso Plano Nacional está relacionado à parte de eventos críticos, né? E, nesse sentido, existe um subprograma no Plano Nacional exatamente de gestão de eventos críticos e conflitos pelo uso da água. Nesse subprograma foram previstas algumas ações, por exemplo, a expansão do nosso monitor de secas para todos os estados do país, né? Isso aqui está previsto. Temos também ação relacionada ao fortalecimento das salas de situação que já existem nos estados, de maneira que a gente consiga apoiar as ações relacionadas à mitigação de impacto de eventos críticos. Temos uma ação prevista para a atualização do Atlas de vulnerabilidade às cheias. A gente sabe que em diversas bacias do Brasil a gente tem problemas de cheias e a gente precisa identificar claramente esse mapeamento das áreas potencialmente afetadas. E, além disso, a gente precisa avançar por meio dos planos na identificação daquelas áreas de especial interesse para a gestão, aquelas áreas que são potencialmente sujeitas à restrição de uso. Isso se faz no ambiente dos planos de bacia, com o apoio dos comitês. Isso é uma outra ação, uma outra atividade, uma outra informação que a gente precisa avançar. E necessário o apoio dos comitês nesse processo durante a elaboração dos planos. Temos ainda um subprograma, aí já entrando no programa 4, de interface entre as políticas, as diferentes políticas públicas, né? Temos um subprograma dedicado à interface do Plano Nacional com políticas e planos setoriais. Esse aqui é um subprograma que tem diversas ações. Eu trouxe aqui apenas algumas como exemplo, relacionadas às atividades da ANA. Ou seja, a gente precisa avançar ainda no curto prazo, né, na atualização do Atlas Esgoto. Isso também o Atlas Esgoto ele data de 2017, né? Algumas informações de referência são de 2013, demonstrando a necessidade de atualização.
E esse é um trabalho importante para subsidiar ações relacionadas ao saneamento, que é um importante uso da água no nosso país, e também relacionado a atribuições que a ANA recebeu recentemente. Então, é um estudo fundamental previsto no nosso Plano Nacional. Assim como mais adiante fazer uma atualização ou manter atualizado o Atlas Água. Nós tivemos uma edição recente do Atlas, mas no horizonte do plano está prevista uma outra atualização. Além disso, também relacionado à interface setorial, existem ações de gestão de recursos hídricos que foram identificadas como lacunas no Atlas Águas que precisam ser implementadas. Temos aqui, dentro do programa 4, um subprograma de medidas de adaptação à mudança climática. Tá? Nesse sentido, nós temos ações previstas relacionadas à identificação dos impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, temos ações identificadas ao aperfeiçoamento dos instrumentos da nossa política, considerando esses efeitos de mudança climática, e temos também ações relacionadas à identificação do impacto de mudanças climáticas nos diversos setores usuários. A ANA fez recentemente, no âmbito do Atlas Irrigação, a identificação do impacto de mudanças climáticas dentro do setor usuário e irrigação. Mas a gente pretende, conforme o comando dado pelo Plano Nacional, de fazer esses estudos de efeitos em outros setores usuários. Aqui a gente tem, dentro do programa final do Plano Nacional, que exatamente está relacionado ao monitoramento do Plano Nacional, é um ponto que foi destacado aqui na palestra da Adriana, nós temos aqui ações relacionadas ao monitoramento exatamente dos resultados desse plano que foi falado, temos ações relacionadas ao desenvolvimento de metodologia de monitoramento, considerando as informações disponíveis no relatório de conjuntura, sendo que o relatório de conjuntura continua na sua elaboração por ciclos, né? Onde eu tenho, no início de cada ciclo, um relatório pleno, e nós tivemos aqui no diagnóstico e prognóstico do Plano Nacional o Conjuntura 2021, que iniciou um novo ciclo, e teremos as atualizações do relatório de conjuntura, os informes anuais, e depois nos próximos ciclos, né? Sempre considerando os ciclos que foram estabelecidos para a atualização do próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos. E temos ações relacionadas ao acompanhamento e atualização dos indicadores ODS 6. Quer dizer, a ANA já tem desenvolvido trabalhos e publicações que consolidam as informações dos indicadores do ODS 6, nosso Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que é de água e saneamento. Inclusive, já existe um painel no portal do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos que apresenta as informações atualizadas e a série histórica de cada um dos indicadores do ODS 6. Então, aqui estão um conjunto, um exemplo de ações previstas no plano que a gente precisa fazer a implementação, algumas delas já em andamento e diversas delas por serem implementadas, e para que a gente tenha sucesso na implementação dessas ações do Plano Nacional de Recursos Hídricos, é fundamental o apoio de vocês, o apoio dos comitês de bacia e articulação política para que a gente tenha sucesso na implementação dessas ações. Então, eu agradeço aqui a atenção de todos e todas e fico à disposição aí para a conversa que teremos em breve.